E eu queria, então, começar, né, trazendo para a Rose, assim, Rose, antes de tudo, assim, antes de qualquer coisa, para quem não te conhece, para quem está te vendo também aqui a primeira vez, e para quem te conhece também, né, eu queria saber quem é Rosimar Girão. Olha, antes de falar de mim, eu quero falar de vocês dois, né? Que eu estava assim ensaiando pensá-los como irmãozinhos, né? Mas eu acho que é mais assim apropriado, né? Chamá-los de amigos, de filhos. Depois eu falei assim, puxa, meu cara de pau, né? Chamar de irmãozinhos é querer mesmo, né? Perpetuar a juventude. Mas eu podia chamá-los de filho, mas eu vou chamar vocês mesmo, sabe, de irmãozinhos e de amigos mesmo, né? Em muitas coisas nós temos identidade. Então, para mim, eu me sinto muito feliz de trabalhar com vocês. Bruno, não me sinto bajulada, mas o que se passa comigo, né, quando eu escuto esses elogios, é aquele sentimento, né, aquele desconforto que nós aprendemos a ter, sabe, diante das qualificações, sabe? E com isso a gente também vai economizando qualificações, né? Nós não temos permissão para recebê-las e vamos reproduzindo essa forma de estar. Isso tem a ver um pouco com escuta, né? Então, e já falando um pouco sobre mim, né? Sobre eu, como tantas outras pessoas, né? Como a gente é educado, né, dentro dessa sociabilidade, né, da timidez, da economia. Né? Eu também sou um pouco assim, então isso me torna tímida diante de público, diante de falas, né, para muitas pessoas, e aí eu fico, às vezes, constrangida. Então é isso que se passa. Mas eu gosto tanto de ser reconhecida e de ser qualificada, de ter admiração desse querido mestre aí também, de ter admiração de todos vocês. Então, eu sou... É difícil falar de mim mesmo, eu tenho uma dificuldade tremenda de falar de mim. Eu tenho engasgo, né? Eu tenho 63 anos completos e alguns meses, né? E me sinto muito bem nesse lugar, nessa idade, nessa escolha de vida que eu fiz para mim. Eu sou solteira, não tenho filhos, sou a quinta filha de 5 filhos. Meus pais já se foram, né, para outra dimensão, aí a gente não sabe, né? Há quem diga que é a outra. E nesse momento sou mediadora, tenho uma formação de base, né, em serviço social, sou assistente social e atuei durante 40 anos na minha profissão. E nos meus últimos 15 anos de profissão, eu conheci a mediação dentro do Tribunal de Justiça. Aliás, não, minto. O Tribunal de Justiça foi meu segundo contato com a mediação. Meu primeiro contato com a mediação foi no ano de 2006, através da Tânia Almeida. E logo depois eu conheci a mediação judicial, já dentro do contexto do Tribunal de Justiça, onde eu atuava como assistente social. E no ano de 2017 eu me aposentei e prossegui atuando nesse projeto de mediação. E nesse intervalo entre 2009 e o dia de hoje, nós iniciamos uma aproximação a partir do ano de 2011 do professor Juan Carlos Vezula, que foi para mim, assim, para muitos de nós, um divisor de águas. Muitos de nós mediadores, então, em Nova Friburgo, né? Então, isso tudo foi, assim, para nós, sabe, uma outra perspectiva. A mediação ganhou um outro patamar mesmo, sabe? Que é o patamar do pensar a nossa ação enquanto profissionais. E isso foi me tornando cada vez mais interessada, cada vez mais crítica, né? Positivamente crítica, positivamente no sentido de construir, né, a ação, a prática que eu desejava, a prática que eu acreditava e a prática que eu considerava mais congruente com o que a mediação se propunha, né? Até onde eu conhecia. E aí estou aqui hoje
integro essa equipe da qual vocês fazem parte também, né? E sou muito feliz com esse trabalho. Hoje integro essa equipe magnífica do IMAP. Enfim, estou fazendo, né, mestrado e a minha dissertação eu estou discorrendo sobre o tema da mediação no contexto do judiciário, como ela se materializa e, evidentemente, na minha dissertação tem uma dimensão comparativa, né, em relação a outras perspectivas de trabalho. Tá bom? Assim? Tá ótimo. Tá ótimo. Inclusive, a gente estava falando do professor Vezula, ele está aqui na live com a gente, acompanhando aí. A Débora também. Sejam todos bem-vindos aí. Então, Bruno, dá aquele pontapé inicial aí. Rose, tu trouxe agora essa questão sobre o desconforto, né? Quando a gente recebeu alguns elogios bom, a gente pode ver o quanto é querida aí nos comentários. Não é unânime quando falamos de Rose, né? Mas como é importante a gente poder te ouvir, né? E realmente escutar quando tu diz o que tu sentiu com esses elogios e o que tu sentiu nesse momento e o que tu está sentindo nesse momento, né? E ao meu ver, a escuta hoje ela é um pouco banalizada, né? Entre o ouvir e o escutar. E a gente não tem um melhor lugar para falar sobre escuta, senão o nosso espaço de escuta da mediação, né? Onde a gente, como mediador, a gente se prepara ali com uma escuta qualificada, e a gente reflete muito sobre escutar a quem, né? Escutar como, escutar para quê. Então, é um grande prazer, Rose, que eu te faço a pergunta sobre escuta na mediação. Por favor, fale mais sobre isso. Bonitinho. Então, eu tenho assim, né, acho que é importante a gente distinguir, se a gente vai falar de escuta na mediação, a gente fazer essa distinção, né, entre escutar e ouvir, né? E o ouvir, né, é do domínio biológico, é do domínio fisiológico, tem um pouco isso, né? Mas a escuta, né, para nossa compreensão, né, enquanto mediadores, a escuta envolve muitos outros elementos, né? A escuta, ela compreende ou ela envolve, né, uma compreensão a respeito daquilo, né, que a gente apreende, né, que a gente percebe. Então, a escuta dentro da mediação, acho que isso não é novidade para ninguém, é bem mais que o ouvir. O ouvir faz parte da escuta, mas não é a escuta, né? Então, a escuta implica, né, o diálogo, se integra, se compõe com o observar. E eu achei até interessante que o Pedro virá falar sobre o autoconhecimento e o autodesenvolvimento do mediador, e o Vezula falou sobre as emoções, né? E eu hoje aqui falando sobre a escuta, que de certo modo, né, é determinada e determina as emoções, né? E compõe e se relaciona diretamente com o nosso grau de autoconhecimento. Isso na minha percepção, né? Tem um autor que eu tenho lido, né, que se chama, ele é um filósofo argentino, se não me engano, o Rafael Echeverria, que ele vai falar, né, que escutar, né, envolve a compreensão, né? E aí, nesse sentido, ela constitui a escuta, né, um fenômeno interpretativo. E aí eu fiquei pensando, né, nisso, né? Então, escutar é atribuir sentido, né, ou um significado àquilo que nós ouvimos. Só que quando a gente está falando em ouvir na mediação, a gente está falando em percepção, em perceber tudo que está se passando. A gente está falando de uma bidirecionalidade. Não sei se vocês pensam assim. Isso são as minhas viagens, né, minhas conjecturas aqui. Então, para mim, né, é um pouco isso, sabe? É a gente ser capaz, né, de estar em fluxo de entrada e também em fluxo de saída,
sabe? Ou seja, é perceber, né, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, e aquilo que eu estou vendo e ouvindo, como é que isso está me impactando. E me dar conta disso, sabe? É como me dar conta e tomar conta. Né? Então, dentro da perspectiva da mediação, esse tomar conta é essa consciência, que muito provavelmente o Pedro vai aprofundar com a gente, né? Essa consciência de si. É isso que a gente... as nossas vozes internas, sabe? As nossas sensações. Isso, por exemplo, Bruno e Vinícius, que me aconteceu quando eu comecei a live, que dá aquele... Imediatamente vem uma pergunta que ela não é uma pergunta nem cronológica, nem linear, ela é dinâmica e ela está misturada na sensação, que é pensar assim, por que está me acontecendo assim? Por que eu continuo com medo de ver uma tela, sabe? E poder tomar conta disso, é tomar consciência disso, porque é justamente essa consciência que vai me permitir ou superar ou transformar, que seja, né, dentro da nossa perspectiva, né? Então, na mediação, é isso que eu suponho, considerando, né, uma vez que escutar é mais que ouvir umas narrativas, é perceber todo um contexto. Eu me pergunto, né, e pergunto não, a gente pode falar, né, eu afirmo, né, que a gente, nesse sentido, não pode falar em neutralidade, né? E aí eu vou trazer o que dentro da mediação emancipadora e responsável a gente propõe, né? O professor Vesula nos traz isso com muita ênfase, né? Não existe neutralidade na mediação, não existe neutralidade na escuta. O que há e é possível que haja, né, da nossa abordagem, né, é a escuta, né, a partir dessa bidirecionalidade, né, é uma isenção. É eu compreender que aquilo que eu estou ouvindo pertence ao universo do outro, reconhecer o quão isso me impacta e dialoga com minha constituição identitária, com toda a minha construção, com tudo aquilo que me constitui como pessoa, como ser, né? E compreender que, como diz o Vesula, né? Esse não é o meu problema, esse é a vida, não é a minha experiência, é a experiência do outro. Eu nem gosto mais de falar, esse não é o meu problema, porque sugere, às vezes, dependendo de como se escuta, né, que você está se lixando para o outro. Não é problema meu. Não é a minha experiência. Acho que eu gosto mais de falar isso. Não é a minha experiência, é a experiência do outro. Sim. E é poder caminhar e transitar com ele na experiência. Por isso que a gente estava brincando outro dia, né? A gente fica sempre com uma preocupação no mediador, né? Que pergunta que eu vou fazer? Eu preciso saber qual que é a pergunta do milhão. E, na verdade, ela não está, né, no ar. Ela não está dentro da gente. Ela não está na prateleira esperando a gente, não está na manga. Ela está no que é trazido, no que é compartilhado, né? E ela não é formal, ela se conforma, né, na experiência da escuta. Então, sabe, não é possível, né, segundo a nossa perspectiva, ser neutro, né? A gente sabe disso. Então, algo que para mim, assim, sabe, é muito importante, né? É que para nós, na mediação, é muito importante esse lugar da autoescuta, né? Que depois tenho certeza que Pedro vai aprofundar. Porque é essa autoescuta que vai nos permitir, sabe, reconhecer o que é trazido, né, no seu próprio lugar. Sabe, sem eu querer me apropriar dessa escuta para mudar o outro, para realizar nada. E outras coisas, né?
a gente vai podendo falar, né? Mas acho que você quer falar, né, Vinícius? Não, eu ia Quer trocar. comentar, assim, que... Eu ia comentar, assim, né, que dessa tua fala, assim, muita coisa vem na minha cabeça, né? Essa questão do autoconhecimento, assim, dessa autoescuta, né? Como é importante também. Você tinha comentado que realmente a gente estava conversando nesses tempos aí sobre essa questão, né, da pergunta, de onde que vem a pergunta, né? A pergunta perfeita. E a gente, dessa vez que a gente estava conversando, a gente comentou essa coisa de como a gente tem que estar tão focado ali naquilo, né, que é uma coisa muito de sentimento, né, você não tem uma questão assim de marcar no papelzinho, né, do que vai ser essa pergunta ou não, é da tua escuta, e essa escuta ela está intrinsecamente ligado aos seus sentimentos em relação àquilo tudo que você está ouvindo, né, que é aquela questão que a gente falou da luzinha que acende, né. E eu queria saber, Rose, como é que é para você que se vê essa questão assim também dessa mistura um pouco, né, do emocional, com a nossa escuta, com como a gente se ouve, como a gente é ouvido, né? Então, você sabe que eu tenho pensado muito na escuta, né? Na mediação e na escuta de um modo geral, sabe? Como, assim, mesmo influenciada pelo Echeverria, sobre assim, a escuta como esse fenômeno projetivo, sabe? Então, isso anda assim, passeando na minha cabeça. Que eu fico pensando assim, bom, se escutar, né, é parte do não é a totalidade, né, da escuta, né? Não é a totalidade, o ouvir não é a sua totalidade, né? Se escutar é uma experiência, né? Que eu fico pensando é possível que a gente escute o outro sem, sem tornar a fala do outro, sabe? Algo que tem muito mais relação com a gente do que propriamente com o outro ou com o que é dito pelo outro, né? A gente trabalhava bem na Emancipadora e Responsável, né? Essa concepção sobre a imago, né? Que essa coisa assim daquilo que a gente já tem estabelecido dentro de nós como uma, né? Como o ideal, como aquilo que para a gente tem sentido, né? Então, de todo modo, sabe, eu fico pensando isso. E é esse que é o cuidado que a gente precisa ter. O Vesula sempre fala para a gente, cuidado com as certezas. Ele está aí, ele ouve, ele fala isso muito, né, a todo momento para a gente. E é verdade isso, a gente precisa ter atenção com essas certezas, porque tudo que a gente hoje pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente compreende, não é? Não é do nada, né? Nós todos, né, estamos educados, né, ou partilhamos de uma sociabilidade, sabe, que está inscrita numa ordem, né, social, sabe? Então, nesse sentido, né, eu acho que é importante a gente pensar que a gente ouve deste lugar das nossas percepções sobre o mundo, da nossa visão de mundo, dentro daquilo que o Antônio Gramsci, por exemplo, chama de senso comum, que é uma visão de mundo que é construída, né, socialmente, ou que é construída conjunturalmente. E por isso também que essa nossa visão ela é mutável. E é a nossa sorte, né? Esse senso comum ele pode se transformar. Então, hoje, qual que é? O que rege, né, a nossa ação no mundo? Né? Se a gente quer falar sobre senso comum e se a gente quer falar sobre emancipação social. Né? Hoje, a gente tem uma sociabilidade, né, que nos direciona, que nos dirige para uma sociedade, né, de dominação, para uma sociedade hierarquizada, sabe? Uma série de elementos, né, que correspondem a um modo, né, a um tipo de sociedade. Né?
eu ando nessa coisa de também fazer mestrado, você fica acessando muitos autores importantes, né, muitos clássicos, e que vão trazendo, né, para a gente muitas visões interessantes, sabe? Então, eu estava pensando aqui numa coisa que eu li esses dias do Heidegger, gente, do Martin Heidegger, aquele filósofo que é um clássico, né? Sim. Ele dizia que não pode separar o ser que nós somos do mundo no qual o somos. Olha que interessante. É verdade. Sabe? E aí, isso tudo, gente, tem relação com a nossa escuta. Porque nós escutamos nesse mundo. Nós estamos nesse mundo, somos socializados nesse mundo, né? E para cada modelo de mundo, de sociedade, dizia, não sou eu, né? Infelizmente, queria ter tido essa genialidade de dizer, né? Como diz o Friedrich Engels, que é outro filósofo, né? Revolucionário e marxista, né? Que dizia, né? Que para todo modelo de sociedade existe um modo de educação dirigido a uma sociabilidade que a preserve. Né? Sim. Mas menos isso, sabe, assim, que ele fala, quando ele está falando da classe trabalhadora e tal, mas isso se aplica, porque todo nosso modelo de educação é orientado mesmo, né, para a meritocracia. E por que isso tem a ver com a escuta, que, aliás, eu vou voltando, é um tema que está me interessando pra caramba, como nós, mediadores, temos escutado. E como nós, mediadores, escutamos sobre o que é a mediação. E o que nos acontece entre a nossa primeira escuta sobre a mediação e a nossa escuta atual, desde o dia que eu ouvi até o dia de hoje. Não vale quem ouviu falar ontem pela primeira vez. Mas quem ouviu há 1 ano, 6 meses, talvez a gente já possa considerar essa pessoa e pensar assim, quando você ouviu a mediação pela primeira vez, o que foi que te chamou a atenção? E aí, hoje, como é que você está vendo a mediação? Qual é a tua escuta hoje para a mediação, para esse ofício, né, de mediador, para esse, né, esse ofício de mediar? Sim. Para esse, digamos assim, vamos chamar, para esse que poderíamos chamar de instituto, mas que o Juan Carlos Vezula fala bem claramente para a gente, né? Para essa teoria social, para esse modelo social, para essa forma, né, de sociabilidade que a mediação representa. Gente, eu estou falando que nem Não, uma matraca. Rose, Não, pode ficar tranquilo, o espaço é teu. Eu, na verdade, estava até com uma pergunta aqui que foi surgindo, assim, que é meio diferente, assim, até, porque você falando dessa questão, né, de como nossa escuta ela é trabalhada no meio, né, na cultura que a gente está inserido, né, eu ia perguntar para você, eu queria que você pudesse falar um pouco mais para mim da tua visão sobre como que essa escuta, você acha que ela tem modificado muito agora que a gente vê muito na realidade atual, mediações sendo feitas na forma online, né? E, né, com pessoas às vezes semipresenciais também. Como é que você vê essa questão da escuta? Você acha que ela tem se transformado também para essas situações específicas? Você acha que ela tá... Como é que você vê isso? Assim, é uma coisa que veio na minha cabeça, queria só ouvir você falar mais sobre mesmo isso. Vinícius, eu acho que seria assim, leviano dizer se transformou, se não se transformou, porque acho que isso requer pesquisa, sabe? Eu acho que a gente precisa inaugurar mesmo, sabe? Um campo de pesquisa muito... inaugurar não, porque acho que existem vários pesquisadores por aí. Mas eu estava pensando mesmo que a gente, até a partir das concepções da mediação emancipadora e responsável, nos oferece um campo tão rico para a gente aprofundar e para a gente pesquisar sobre isso. O que eu posso falar assim, um pouco é da minha experiência. Eu vejo, por exemplo, assim, que se a gente for pensar em mediação online, eu acho que na mediação online há um empobrecimento absoluto da escuta.
sabe? Há o Uhum. empobrecimento da escuta, porque há um empobrecimento da interação, do contato. Eu estou aqui na minha casa, atravessada por uma série de elementos do meu cotidiano que preponderam sobre a nossa conversa, querendo eu ou não. Uhum. Estou capturada na minha atenção para isso. Eu estava agora aqui falando com você, ouvi um barulho aqui no corredor e me assustei, sabe? Aham. Eu, de repente, fiquei preocupada se tem alguma coisa ligada lá na cozinha, sabe? Então, tudo isso nos captura, nos tira da escuta, que envolve o perceber o outro nas suas maneiras de estar, na sua maneira de ser, no seu modo de se apresentar, no seu modo de olhar para o outro, no seu modo de se relacionar presencialmente, na sua postura física, na sua corporeidade, porque a corporeidade é fundamental, ela integra a nossa escuta, ela integra a nossa Uhum. ação, porque as rigidezes que nós experienciamos, né? Claro, o professor Vezula mencionou muito bem, não tem forma, sabe? Olha, se você olhou para cima, você está assim, tá assado. Não importa, mas o que importa é eu ser capaz de identificar que você olhou para cima e eu poder objetivar com você. Só que eu estou aqui, desse lado, e nem percebo, porque a conexão é ruim, porque eu estou falando, de repente, minha imagem pode estar congelada, porque, sabe? E aí eu perco lapsos da observação, das suas expressões, das suas, sabe, reações, para que eu possa nomeá-las, né? E identificá-las, e identificá-las não, e indagá-las e objetivá-las, sabe? Essa minha percepção. Então, essa dialética, sabe? Entre escuta, observação, emoções, sabe? Essa tríade, sabe? Que se produz e que se reproduz praxicamente, fica, eu acho, sabe? Assim, fica prejudicada, sabe? Limitada, eu diria. Né? Uhum. E eu acho que nós hoje mesmo, esse é um fenômeno da contemporaneidade, online ou presencialmente. Nós somos assoberbados por É. informações, por uma série de maluquices, né? Que acabam tirando a gente mesmo desse lugar de estar com o outro quando estamos diante dele. E é isso, assim, amores. Eu estou bem assim, né? Achando que eu estou falando tanto e, na verdade, vocês me enganaram, não, né? Eu que me apropriei aqui do espaço, que vocês disseram que a gente ia ficar tocando, né? Eu ia também perguntar para vocês, o que vocês acham sobre, o que vocês falariam mais sobre escuta na mediação? Me conta. Tá? Rose, ouvindo tu falar, e pensando um pouco mais voltado aí para a mediação, né? Realmente é um assunto complexo, né? Da escuta. Porque a escuta, ao meu ver, né, ela está em todas as etapas, todos os espaços da mediação. Ao ponto que, para nós mediadores, esse exercício de escuta ele vai além da mediação, né? A gente passa a usar esse escutar qualificado no nosso dia a dia, né? Porque realmente faz sentido, né? Esse ouvir, escutar e perceber o outro, né? Então a escuta ela vai estar ali na hora de escutar o mediano, ela vai estar na hora de eu escutar o meu parceiro de equipe quando ele tiver aí alguma percepção, na hora de eu ouvir a nossa equipe de observadores quando eles tiverem alguma percepção do nosso trabalho. E, sinceramente, para mim, sempre foi uma das coisas mais difíceis. A gente escutar a nossa equipe e escutar esses feedbacks, por exemplo, e isso não passar pelos nossos filtros pessoais, né? Ah, falou tal coisa porque tá me atacando, né? Ou falou tal coisa porque tem mais experiência que eu, né? E eu queria saber para ti, assim, qual que é esse ideal de escuta na tua percepção, na tua ação de mediação, assim?
Então, meu amor, isso que você está falando é tão importante. Isso também, sabe, que tem sido para mim um tema de muita reflexão, que é como nós, mediadores, também estamos nos diversos espaços pedagógicos ou profissionais onde estamos interatuando. Porque, por exemplo, se eu estou numa equipe de trabalho e não posso receber um feedback porque me ofendo, porque isso fere, né, a minha necessidade de qualificação e tudo mais, e aí eu me fecho, eu deixo de aprender. Por outro lado, eu não posso, né, negar que eu me ressinta, que eu esteja ressentida com a forma como alguém se dirige a mim para comentar sobre a minha atuação. E tudo isso não está na ordem, né, da escolha individual, está na ordem da nossa sociabilização. Como eu falei antes, nós estamos absolutamente, né, educados ou capturados ou eu esqueci um termo mais apropriado, mas não tem problema, mas nós somos colonizados, esse seria o termo, né, por um modo de sociabilidade que envolve produtividade, né, que envolve tecnicismo, que envolve um burocratismo absoluto. Então, veja, diante disso tudo, e que envolve, sobretudo, o meritocracismo, né? Então, todo o meu trabalho, ele deixa de estar dirigido ao outro, mas a teleologia do meu trabalho, o meu telos, é produzir um resultado. E o que é produzir um resultado? É materializar a minha ação. Então, a materialidade da minha ação é produzir, por exemplo, um acordo. Então, eu trabalho para isso e deixo de ouvir. Então, por que para nós, na mediação, sobretudo, e eu acho que quem ressignificou para mim esse tema, esse assunto, foi a mediação emancipadora e responsável lá atrás com o Vesula. Sabe? O que é, né, fundamental? Até me esqueci o que eu ia falar, mas não tem problema, né? Porque eu tenho que falar o que é mais importante. O mais importante é saber, nesse momento, como a mediação emancipadora nos faz ressignificar as coisas, sabe? Porque, veja, a gente não ouve para produzir nada. Nossa premissa é o não saber. Nós ouvimos para ouvir. Nós ouvimos para gerar, ou melhor, nós escutamos para gerar escuta. Veja como também a gente se atrapalha, né? Com a linguagem, com as terminologias. Isso, para mim, também tem sido um tema importante, né? Então, a gente escuta para gerar escuta. Não é para fazer, para realizar. E todos nós nos cobramos muito disso. Aí, veja, se alguém chega de alguma maneira, né, porque também está treinado para avaliar o outro, e não para contribuir. Nós não temos um parâmetro, um padrão colaborativo de sociabilidade. Ou não temos uma sociabilidade parametrada na colaboração. Nós temos uma sociabilidade fundamentada na competição, né? E aí, quando alguém diz que eu, sabe, ou me diz, escuta, eu acho que isso poderia ter sido assim, o assado, ou que tal se a gente pensasse, aí eu já me sinto avaliada e aí eu pego mal. Aí pego mal, fico me sentindo mal, e isso compromete o meu avanço, o meu aprendizado compromete a minha reflexão. E veja, se eu não tenho um exercício reflexivo, eu também não posso convidar o outro a refletir. E qual é a nossa função, se não propiciar reflexão a partir da simples escuta? Porque é a escuta que produz escuta. Porque quando eu falo, eu me ouço também, né? Enfim, é muito rico esse tema, sabe? Eu estou, assim, estudando algumas coisinhas que estão me fazendo... Assim, toda hora me dizem assim, sabe? Ai, meu Deus, que coisa incrível isso. Mas como é que eu pego isso, sabe? Assim, no lugar de importância para nós mediadores, sabe? E produzo algo que eu entregue assim. Eu tenho esse desejo. Mas é muito doido. Eu li no Maturana esses dias,
né? Humberto Maturana, ele vai falar sobre ação, sobre as ações, então ele vai falando, né, que as ações, elas não são só operações externas, aquilo que a gente faz para fora, né? Ele fala, por exemplo, de ações, né, sobre aquilo tudo, né, que a gente faz e produz, né, em determinados domínios. Então ele vai falando assim que pensar, né, é uma ação no domínio do pensar, né? O falar é uma ação no domínio do falar e tal, tal. E aí eu estava pensando, né, nessa concepção dele, e aí fiquei pensando, como é que isso pode contribuir para a minha compreensão, né, a respeito da escuta na mediação, sabe? Aí eu fiquei pensando assim, não, que se escutar, né, é uma forma de agir. Pode ser, se escutar poderia ser uma forma de agir no domínio do escutar, do ouvir, podia ser do ouvir, foi uma coisa que eu pensei assim, né? Então ela não é somente uma ação no domínio do ouvir, mas é também o escutar, uma ação que invade, né, o domínio da observação, que invade o domínio das emoções, o domínio do autoconhecimento, enfim. Todos esses temas, sabe, gente, que a gente está trabalhando na mediação, eles perpassam esses lugares, né, do autoconhecimento, das nossas emoções, da nossa escuta e da forma como escutamos. Não estou falando da nossa capacidade auditiva, estou falando da nossa qualidade de escuta. Então, a gente fica falando em escuta ativa, isso, aliás, é um ponto, eu vou pedir para vocês licença para avançar nisso, porque a gente está falando assim de escuta ativa, a gente toma isso como rótulo. Como que a gente está interagindo com esta concepção? Isso é que interessa para nós. Como é que está interagindo com essa concepção da escuta? Que escuta ativa? O que é essa atividade, sabe, desse escutar, né? Para a gente poder sair desse lugar. Por isso que na mediação emancipadora e responsável, a gente não gosta de dar modelo, não dá modelo. A gente não atua para as pessoas, porque não vai adiantar nada. Porque não é isso, que elas não precisam ver o que eu estou fazendo, porque senão elas vão reproduzir sem pensar. Precisa ver o que você está fazendo, o que o outro está fazendo para aprender. Porque a gente aprende tecnicamente ou aprende dentro de uma perspectiva tecnicista. Mas a gente não pensa a ação, sabe? Como é que a gente vai emancipar? Ou como é que nós vamos nos emanciparmos, sabe? Reproduzindo formas acriticamente, sabe? Padrões acriticamente. Sei Verdade, lá, Rony. é uma coisa assim. Não, eu achei excelente, assim, de verdade, assim. Eu acho que a gente vai, assim, essa parte final, assim, ficou excelente, assim, para, sabe, dar aquela cerejinha no bolo aí, Rose, que você trouxe. Eu queria aproveitar, a gente já deu o nosso tempo, né? Mas eu queria aproveitar para ler agora alguns comentários que tiveram aqui. O professor Vezula falou que uma importante reflexão sobre a nossa escuta pré-determinada, muito bom. E a Daniela trouxe um contraponto, né, na hora dos procedimentos virtuais. Ela falou que estar em casa, sendo um ambiente familiar, pode permitir que as pessoas se sintam mais confortáveis em se manifestar de forma aberta. Além disso, é possível que de uma só vez conseguimos ver as expressões faciais de todos, já que estão dispostos numa mesma tela, né? Ainda que, sem dúvida, possa se perder na percepção de linguagem corporal e foco das pessoas no procedimento. Eu ia até comentar, quando eu vi esse comentário, eu até pensei que eu vejo muito um pouco assim, sabe? Aqui pra gente. Hã? A Dani fazendo motim aqui pra gente, pra fazer a gente Não, pensar. ela tá certa. Não, mas é que eu ia comentar isso, assim, que para mim, assim, eu vejo muito que os procedimentos online, essas coisas, quando a gente fala deles, a gente está muito na gênese disso, né? Isso foi uma coisa que foi muito empurrada, assim, para muitos lugares pela pandemia, né? O mundo teve que se preparar para se tornar assim esse campo. Eu acho que como a gente estava falando antes, né, dessa questão da gente é educado, a gente é culturalmente inserido, né, nessas questões. Conforme o tempo for passando, isso tudo também vai se adequando, sabe? Eu acho que essa questão do Teams, reunião por WhatsApp, Zoom, são as ferramentas que nós temos agora, né? Talvez não sejam as ferramentas ideais
Mas isso a gente só vai saber no futuro, né? Conforme tudo isso for, como a Rose trouxe, sendo estudado, sendo visto, sendo trabalhado nas escolas, lá atrás, até a pessoa crescer. Às vezes a gente vai ter gerações mais para frente que vão ter muito mais facilidade em trabalhar qualquer coisa no online do que no presencial. Vai ser estranho estar no presencial para eles. Eu acho que isso tudo é um movimento muito social e muito cultural mesmo. Eu acho que isso, inclusive, é a prova daquilo tudo que a Rose estava falando no começo, né? De como que a gente é construído para a nossa escuta, né? Como a gente pode, às vezes, ter essa visão, mas é que é uma construção sem fim, assim, né? Pode ser que agora seja assim, daqui 200 anos a gente faça por laser lá, por holograma, né? Vai saber. Acho que é uma evolução constante, assim. Eu acho que esse tema da escuta é muito... Eu estava, inclusive, pensando agora nesse final, que qualquer pessoa na humanidade, na história, desde que o ser humano passou a trabalhar, a escutar, pode ter trabalhado a escuta de uma maneira muito específica, assim, em seu tempo, né? Porque são o meio que cada um tem, né, de entender aquilo, né? Então, eu achei isso muito legal e queria agradecer de verdade, Rose, pela tua participação, assim. Então, de verdade, Rose, muito obrigado. Queria passar para o Bruno, então. Bruno, se tem algum comentário, alguma pergunta, para a gente passar para a Rose fechar? Eu queria dar só rapidinho um retorno para a Dani, porque é verdade isso. Por isso que a gente não pode falar, sabe, de maneira geral, porque existe também o ser, né, de cada um, e cada um tem a percepção de um lugar. A sua escuta, ela está também condicionada e atravessada por muitos elementos. Então, para ela, é dessa forma, né? Por isso que eu acho que é muito importante que a gente sempre parta, né, da consideração da nossa própria experiência, né? Então, e também estou super feliz e agradecida a vocês. Eu vou complementar um pouco sobre isso que a Dani falou. O quão é importante esse processo de escuta até na hora de preparar esse ambiente para a mediação. Então, a gente vê que a Dani pode ter uma preferência em fazer online, a Rose pode ter uma preferência em fazer presencialmente. Como que eu escuto a minha equipe quanto a isso? Né? Como que a minha equipe vai se sentir confortável? Porque, querendo ou não, eu preciso estar confortável no meu trabalho como mediador para poder escutar de maneira qualificada. E, por outro lado, a gente também precisa que eles, mediandos, estejam confortáveis para conseguirem, né, ter uma escuta qualificada e para que a mediação ela seja proveitosa, né? Então, como é importante a gente escutar, e como a Rose falou muito bem, escutar não é só ouvir o áudio, é perceber, estar presente, né? E entender deles como que seria melhor esse encontro de mediação. Prefere fazer na tua casa? Ótimo! Vamos entender como isso vai funcionar. Prefere num lugar onde tem a mesa, um ambiente de trabalho? Ótimo também. Vamos entender e vamos escutar eles para entender essas necessidades deles. Porque, querendo ou não, no final de tudo, a nossa escuta é para eles. Né? A nossa escuta é para dar um bom serviço de mediação. Né? E é também então, uma oportunidade para nós nos ouvirmos. Exato. Sabe? E nos reconhecermos. Isso é que é bacana, gente, porque a gente está falando, né, de interação. O Vezula fala uma coisa linda e simples, né? Que ele está aí, eu vou ficar tietando ele, porque eu adoro ele sabe disso. Mas ele fala isso para a gente, sabe? Participantes da mediação somos todos nós, mediadores e mediandos, sabe? Então não existe nós e eles, sabe? E é isso sabe, gente, é assim a imagem, sabe, da horizontalidade, da circularidade, né, presente nesse processo, nessa relação, entende? Então é isso. Então nós estamos acostumados com um parâmetro mais hierarquizado, né? Então nós somos os profissionais. Então, veja bem, é linda. Olha, pessoal, mediação emancipadora e responsável. Aliás, eu convidei para essa live, nem sei quantas pessoas tem aqui, mas eu convidei para essa live um monte de gente que não é da mediação, para poder conhecer a mediação. Todo o meu grupo, assim, de pessoas que eu convidei para vir. Não sei se veio, porque também é meio difícil esse horário para algumas pessoas. Para outras é maravilhoso, para outras é mais difícil. Mas, de qualquer forma, vai aparecer. Depois a gente pode... Vai estar gravado. Isso. Então, sabe, eu acho que é legal um pouco as pessoas compreenderem que a mediação emancipadora e responsável tem tanta beleza no sentido de nos aproximar
de maneira assim inigualável em relação a, eu vou falar assim com certo cuidado, não vou falar em relação a nada não, mas de maneira inigualável, sabe, dos objetivos verdadeiramente emancipatórios que, sabe, que a mediação preconiza. Então, eu sou assim muito encantada, sabe? Graças ao Vesula todos os dias, sabe? Graças à vida dele todos os dias, é tudo isso que ele nos legou, nos entregou, né? Legou, tem nos legado, né? Mas é assim muito lindo isso, porque é um convite constante a pensar, né? A nos pensarmos, a pensarmos nossas relações, enfim, é muita coisa. É bom que muita gente conheça, sabe? Que bom para vocês terem criado o nosso site, né? É tão lindo isso e dar acesso a tantas pessoas, tantas coisas. Pronto, falo 3 horas aqui, se vocês quiserem. Maravilha, Rose. Olha, a gente que agradece aqui. Olha, eu fico muito feliz de te ouvir, assim. O pessoal mandou aqui que fala, a Sandra mandou, né? A Dani agradecer, falou tudo, Rose. Muito obrigado pela oportunidade de te escutar. O Vesula mandou um coraçãozinho para nós. Então, Rose, estamos tranquilos. Fizemos bem, fizemos bem. Se o Mandou Vesula muito bem, mandou um tá? Eu te agradeço coraçãozinho, demais. tá ótimo. Exatamente. Eu te agradeço muito, Rose, mesmo. Coração. Então, pessoal, olha, deu até coraçãozinho na tela ali, ó. Encerrando mais uma live nossa, lembrando, mandem para os seus amigos, não esqueçam de curtir a página da Mediação Emancipadora Responsável Brasil para estar por dentro das nossas lives, dos nossos cursos, dos cursos do IMAP. Lembrando que na semana que vem, no dia 15, nós vamos ter Pedro Moraes participando da live com a gente. Pedro Moraes é um rapaz novo que começou na mediação agora, né? Muito bom, tem futuro, tem futuro. Tá conhecendo o Brasil a primeira vez aqui também. Então o Pedro vai estar com a gente aí no dia 15, logo a gente vai divulgar o tema e aguardamos vocês na semana que vem para mais uma conversinha. Eu particularmente estou com fome, então... Estamos. Então, Rose, muito obrigado pela tua fala. Te ouvir é sempre gratificante, é sempre um novo aprendizado. Eu particularmente adoro. Queridos, também amo vocês. E beijos. Obrigado, Rose, por ter se disposto a estar aqui com a gente nessas loucuras que a gente vai cometendo aí pelo caminho. Tamo junto, tá? São promissores. Tamo junto. E obrigado, pessoal, de verdade, todo mundo que participou, tá? Um beijão para vocês todos. Tchau. Como é que sai aqui, gente?